Olá pessoal, tudo bem? Júnior Meirelles aqui e hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho aqui do meu livro Namoro Idiota, Tô Fora. Quero falar com vocês aqui sobre o que é um namoro idiota. Você sabe o que é um idiota? Bom, idiota é uma palavra que é de origem grega, ela vem do termo idiotes. Idiotes significa uma pessoa que vive a vida particular, uma pessoa que tem vocação para a vida pública, que entende da vida pública, mas que prefere viver a vida particular ao invés de viver a vida pública. A palavra idiota significa um indivíduo que está voltado para si, um indivíduo que não se abre para o mundo, que não se abre para as questões sociais, que não se abre para as questões políticas do mundo em que ele vive. O idiota é aquele que olha para o próprio umbigo, aquele que olha para si e olhando para si, ele não tem capacidade de ver o que está ao seu redor, não tem capacidade de discernir as pessoas, não tem capacidade de discernir os relacionamentos, não tem capacidade de discernir os sinais que demonstram que aquele relacionamento não vai dar certo. Então o idiota, ele é essa pessoa fechada em si, que não se abre para a possibilidade de enxergar o que está ao seu redor, né? Ainda que aquele relacionamento esteja dando sinais de que não vai dar certo, o idiota não consegue observar isso, porque ele olha tanto para si que não é capaz de observar os sinais de que um relacionamento não vai dar certo, né? E aí, partindo dessa definição de que um idiota é essa pessoa fechada para si, uma pessoa que não se abre para a vida pública, é um tolo, uma pessoa desprovida de inteligência, nós podemos dizer que um namoro idiota é aquele namoro em que o cérebro e o coração estão em guerra, sabe? O cérebro e o coração estão em guerra. O cérebro está dizendo assim, não vai, não entra nesse relacionamento. O cérebro é a razão. O cérebro é a área que nos mostra quais são as questões lógicas que impedem um relacionamento de dar certo ou não. E o cérebro está dizendo, não vai, não se envolva, não entre nesse relacionamento. Mas o coração está dizendo, vai. O cérebro diz assim, não vai dar certo. E o coração diz assim, está dando certo. Enquanto estiver dando certo, você insiste, né? Então ele fica nessa luta entre o cérebro e o coração, entre a razão e a emoção, entre a razão e o sentimento. A pessoa fica dividida, ela não sabe se ela opta pelo que o cérebro está dizendo ou se ela opta pelo que o coração está dizendo, né? Então o coração diz sim, o cérebro diz não, a razão grita dizendo que está errado, mas o coração manda insistir enquanto der certo. Talvez você já tenha vivido essa luta aí interna, né, em que o seu coração estava dizendo, vai, insiste enquanto estiver dando certo, e a razão está assim, não vai, você vai se ferir. Se você já viveu algo assim, certamente você sabe que as consequências não são as melhores possíveis, né? Você sabe que as consequências de deixar-se guiar pelo coração, de calar a razão e ouvir o que diz o coração, não são as melhores consequências, né? E nós podemos dizer ainda que, olha, tudo conspira contra o relacionamento. Os pais não aprovam, Deus não abençoa, a Bíblia diz que o relacionamento é pecaminoso e, olha, até mesmo o casal, até mesmo os indivíduos envolvidos naquele relacionamento sabe que não é certo, sabe que não vai dar certo, sabe que aquele relacionamento não tem chances de dar certo, mas o coração, inflamado pela paixão, esconde os erros, cauteriza o cérebro, silencia a razão e faz o errado, ou aquilo que parece que vai dar errado, parecer o certo. Então assim, está tudo conspirando contra, né? Os pais não aprovam, Deus não abençoa, a Bíblia diz que aquele relacionamento é pecaminoso, o próprio casal sente que não vai dar certo, mas o coração está inflamado pela paixão, e o que ele faz? Esse coração inflamado pela paixão, ele cega aquela pessoa, fazendo com que ela não enxergue todas as possibilidades que indicam que aquele relacionamento não vai dar certo, que ela vai se ferir. E ela decide insistir, mesmo contra tudo conspirando contra o relacionamento, né? E olha, quem nunca ouviu alguém dizer assim, siga o que diz o seu coração, ouça o que diz o seu coração? Certamente você já ouviu alguém dizer isso. E talvez você já tenha seguido o que diz o seu coração. Que você talvez tenha descoberto após ter ouvido alguém dizer para você seguir o seu coração.
e após ter seguido o seu coração, é que nem tudo o que a gente sente do fundo do coração é duradouro, é bom ou vai dar certo. Sentir do fundo do coração não indica que algo vai dar certo, né? E aí, a princípio, o conselho siga o que diz o seu coração, ouça o que diz o seu coração, pode parecer um conselho bom, um conselho legal, mas quando a gente segue o que diz o nosso coração, a gente se machuca, porque a Bíblia diz em Jeremias 17:9 que o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. Preste atenção, o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Quem é capaz de compreender o coração? O coração é enganoso. Nós não podemos confiar no que diz o nosso coração e nem construir a nossa vida sobre o que nós sentimos. Nosso coração é enganoso. Ele é tão enganoso que, olha só, nosso coração é tão enganoso, mas tão enganoso, que Jesus diz que do coração procedem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Tudo isso procede do coração, por isso nós não podemos ouvir e muito menos seguir o que diz o nosso coração. A consequência final de ouvir o que diz o coração e seguir o que diz o coração é se ferir, se machucar. Toda pessoa que segue e ouve o que diz o coração se fere, se machuca. Portanto, nós não devemos ouvir o que diz o coração, porque quem vive confiando no que diz o coração é enganado constantemente. Na grande maioria das vezes, se mete em grandes confusões e em problemas muito graves. No namoro idiota, os dois decidem deixar a vida levar para ver no que vai dar. Os dois não têm propósito, os dois não têm objetivo, eles sabem que o relacionamento vai dar errado, mas eles ficam assim, vamos deixar acontecer, vamos ver no que vai dar isso. Aí eles ficam lá, vamos ver no que vai dar, quem sabe dá certo, se não der certo, não deu certo. E eles vão seguindo essa ideia de levar um relacionamento mesmo que está tudo indicando que não vai dar certo, mas eles insistem em levar, né? E eles convivem com aquela sensação assim de estar fazendo a coisa errada, estar fazendo algo que não vai dar certo, algo que eles sabem lá no fundo do coração que é errado, mas eles pensam assim, eu sei que não é certo, mas enquanto estiver dando certo, eu insisto, né? Então, olha só, o namoro idiota é esse relacionamento. Eu estou falando sobre o meu livro aqui, ó, Namoro Idiota, Tô Fora. O namoro idiota é esse relacionamento em que o cérebro e o coração estão em guerra. O coração está dizendo assim, vai lá, insiste, continua, enquanto der certo, vai lá. Mas o cérebro está falando assim, cara, moça, já estou te mostrando todos os sinais que não vai dar certo. Não insiste, não tenta, não vai, você vai se ferir, você vai se machucar. Então você quer um conselho? Cuidado com o que você sente do fundo do seu coração. Não seja um idiota, não seja uma idiota de ouvir o que diz o seu coração e de seguir o que diz o seu coração. Não demore a fazer o que Deus mandou você fazer. Se você sente que Deus não está naquele relacionamento, rompa aquele relacionamento. Não siga em frente com um relacionamento que você sente que não vem da parte de Deus, porque a consequência certamente vai ser feridas, dores e sofrimentos. Então tá aí um trechinho do livro Namoro Idiota, Tô Fora. Pense nisso, tome cuidado com essa falta de paz, com esse coração que está em guerra com o cérebro, com esse negócio de seu coração está dizendo para você ir, mas o cérebro está dizendo não, isso é falta de paz, isso é ausência de paz. E quando nós não sentimos paz no nosso coração, a falta de paz é um sinal que Deus está nos dando de que aquele relacionamento tem grandes chances de dar errado. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus através das situações, através dessa luta interna do coração e não prosseguir em relacionamentos que a gente sente que vai dar errado. Espero que tenha te abençoado. Se você gostou, procure o livro Namoro Idiota, Tô Fora. Você pode acessar o nosso site ncpoficial.com.br/loja e lá você vai adquirir o livro Namoro Idiota, Tô Fora. Espero que você tenha sido abençoado por essa breve palavra. Se você foi abençoado, adquira o nosso livro. Eu tenho certeza que o conteúdo desse livro, onde eu trato sobre 10 características de um namoro idiota, vai te abençoar ainda mais. Deus te abençoe. Um forte abraço.